Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga. Temos hoje o nosso irmão Daniel Basílio, ele é do Centro Espírita Allan Kardec. Então vamos iniciar fazendo a nossa conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, nosso mestre, com os nossos mentores espirituais, que são os nossos anjos da guarda, e com toda a espiritualidade amiga, pedindo que tenhamos uma noite de aprendizado, de bênçãos, e que possamos levar os ensinamentos para as nossas vidas e nos tornarmos pessoas melhores. Como forma, então, de nos conectarmos ao Pai, façamos em pensamento a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal que porventura não precisarmos passar. Que assim seja. Então, mais uma vez, apresentando o nosso irmão Daniel Basílio, ele é do Allan Kardec de Criciúma. A gente volta e meia se enrola aqui na tecnologia, passamos um pouquinho de trabalho aqui, às vezes o microfone não funciona, às vezes é um eco, mas a gente vai levando, vai aprendendo. Então, Daniel, vamos vibrar para que consiga transmitir o que preparou para nós. Então, uma boa exposição para você, fique à vontade. Obrigado, Rogério. Boa noite, Rogério, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de novo da casa, tá? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Hoje à noite a gente vai trabalhar o tema o bem e o mal sofrer. Mas olha só, que ano doido esse, né? 2020. Cara, a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra assim, dessa forma, de casa, na frente do computador, primeira vez que eu trabalho de casa, uma coisa que a gente não imaginava, isso que eu trabalho na área de tecnologia, mas a gente não imaginava que fosse tão cedo. E um ano que a gente fica colecionando coisas, né? Engraçado. Desde fevereiro começou a pandemia, daqui a pouco aconteceu uma coisa, aconteceu outra, veio até nuvem de gafanhoto, e aí até quando, em novembro, eu lembro que nos últimos dias ali, um colega meu, o que será que dezembro nos reserva? E aí eu sou daqui de Criciúma, e aí nos primeiros segundos de dezembro comecei a escutar tiro de um lado do outro, eu moro entre duas avenidas aqui, poxa, começou bem, né? E a gente vai colecionando, se a gente começar a contar, a gente vai pegar coisinha de fevereiro, de março, abril, maio, né? E aí a gente está louco que tudo isso passe. A gente não vê a hora, né? 31 de dezembro está aí, 2020 vai se despedir, e se tudo der certo, a partir do dia 1º, tudo vai ser melhor, né? Não é bem assim. A gente tem que pensar muito em tudo o que está acontecendo. A gente tem que, primeiro, melhorar o nosso pensamento, extirpar esse negativismo de tudo que está acontecendo, de todas as coisas, e parar de ficar pensando ruim do ano de 2020, ficar catando, porque a gente tem essa barda, né, de ficar colecionando as desgraças que acontecem no período, na nossa vida a gente vai colecionando, né? Em janeiro aconteceu o quê? Janeiro, tem gente que faz questão de anotar. Janeiro aconteceu isso, fevereiro aquilo, março aquilo outro. E fica colecionando como, às vezes a pessoa fica velha e começa a colecionar doença, né? E vai fazendo isso durante o ano, tá?
para ter o que contar, para falar de boca cheia o que aconteceu de ruim. Só que a gente esquece de toda essa vibração ruim que a gente emite. É um momento de que exige muito positivismo, muita oração, muita resignação, muita fé. Por isso o bem e o mal sofrer é um tema muito aplicado do que a gente está passando esse ano. A gente tem que ter para começar, muito pensamento positivo. Dentro da lógica, dentro das possibilidades, mas pensando positivo. A gente acredita, é engraçado que a gente acredita. Se você pegar um rádio a pilha, a gente acredita que aquele rádio a pilha funciona, né? Sem nenhum fio, recebe as vozes lá da emissora, e para ti é perfeitamente normal aquele rádio funcionar. Mas quando você fala, quando um palestrante fala, ou alguém da casa fala, ou você lê, que o pensamento tem energia, que o pensamento transmite, que o pensamento tem força, a gente fica meio, né? Tem força. Pode ver, é verdade. A gente não tem muita fé no nosso pensamento. Só que o que ele atrai, o que ele causa, é muito poderoso. Todas as entidades que atraem, toda a energia que atrai de volta. Ação e reação. Você joga um pensamento bom, te volta coisa boa. Mas não vem tanta coisa boa assim para mim. Eu penso tanta coisa boa. Poderia ser pior, não poderia? Então, gente, a gente tem que melhorar a nossa vibração, temos que melhorar nosso pensamento, temos que melhorar a nossa energia, a gente tem que melhorar a nossa frequência como se fosse um rádio. O que a gente faz quando tem um programa ruim de rádio lá? A gente não muda a estação? Putz, não aguento mais isso aí. Muda lá. É o que a gente tem que fazer. Melhorar a nossa vibração, melhorar o nosso pensamento. Melhorar a energia que a gente emite. Com oração, com pensamento positivo. Não ficar colecionando as mazelas do ano. Não, de forma alguma. Hoje, é a primeira vez, como eu estava falando, né, de um trabalho assim, na frente do computador, numa palestra. E a gente tem que acreditar, porque realmente é verdade, não importa o lugar. A gente vai estar com as companhias que a gente escolhe, através do pensamento. Então, a gente está cercado, tá, dos nossos amigos espirituais. Estão escutando a gente. Quem participa de grupo de estudo, mesmo o nosso é assim, via internet, como a gente está fazendo aqui, via live, eles estão junto. Estão junto. Quem tem essa facilidade de enxergar e de sentir, sabe que a gente está cercado. Basta você acreditar. Você tem que acreditar nisso, em que a gente está cercado. Não importa o trabalho se for em casa ou no centro. A gente vai estar cercado dos nossos amigos do plano espiritual e de todos aqueles que a gente atraiu. Tá? Então, levemos a seriedade do serviço da casa, do centro espírita, como se a gente faz o trabalho aqui na nossa casa como se estivesse no centro espírita. Tá? Porque as companhias são as mesmas, a gente só mudou o lugar físico. A gente só mudou a posição, o lugar físico. E a gente sabe que para os espíritos não tem divisão. Certo? Lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre as palhas. A gente está num planeta de provas e expiações. Esqueceram? A gente não está aqui de férias. Nós vamos passar dificuldades em toda a nossa encarnação. Tá? A gente não vai ter sossego, seja rico, seja pobre, que ele bem falou ali. Quem senta em um trono ou quem senta na palha. Não importa.
Nós temos as dificuldades, os problemas, as provas, as expiações que a gente escolheu passar ainda lá em cima. Muitos de nós, quando disseram assim, ó, tu vai passar durante uma pandemia, a gente, show, é tudo o que eu queria para pagar umas contas que eu tenho lá atrás, lá, umas coisas ruins que eu fiz. Vai servir perfeito essa pandemia para mim. A gente escolheu. A gente escolheu estar aqui agora, passando. Tá? Continuando ali o Evangelho, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base, uma fé viva na bondade de Deus. Acreditar que Deus é bom, porque Ele é bom e Ele é justo. A gente escolheu passar porque a gente viveu dificuldades, a gente cometeu erros, delitos lá atrás com outras pessoas, com nós mesmos, e que a gente precisa acertar essas contas. A gente precisa se melhorar. E a gente escolheu estar aqui. E a gente tem que acreditar que Deus é bom, que Deus é justo, que se a gente está passando por alguma dificuldade, é que a gente tem uma visão muito curta, né? É só uma encarnação. A gente só diz, pá, mas eu não fiz tudo isso. Não fez agora, mas a gente fez lá atrás. A gente fez lá atrás. Tá? Isso aí não... A gente não lembra por uma bela... por um belo presente de Deus, ele tirou isso da gente, essa memória. Essa memória de reencarnações passadas. Já imaginou você tem que lidar com uma pessoa que você fez tanto mal e a outra pessoa contigo? Como é que vocês se comportariam? Seria muito difícil. Muito difícil. Então Deus nos deu a bênção do esquecimento para que a gente possa recomeçar do zero, realmente, e ajustar as contas que a gente tem. Ele já muitas vezes vos disse que coloca fardos pesados, não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Terminando ali o item 18 do capítulo 5. Então a gente tem que ter resignação. Em todas as dificuldades, a gente precisa tirar a lição aprendida. Todas as dificuldades, a gente tem que parar e pensar. O que eu posso tirar de bom disso, de aprendizado disso que aconteceu comigo? Isso é o bem sofrer. Isso é você tirar proveito realmente daquela dificuldade que você teve, daquele problema que você está passando. Que lições eu posso tirar? Não achar culpado. Lições, aprendizado. Entender que você tem resignação, entender que você precisava passar por aquilo, em que aquilo está sendo bom para ti. Ah, mas é tanta dificuldade? Tanta dificuldade. E nessa pandemia, sim. Muitos perderam emprego, perderam sustento. Muitos tiveram desilusões de seus sonhos. Montaram seu negócio, perderam tudo. Não conseguem pagar funcionário. Se endividaram. Outros ficaram doentes. Tiveram sequela. Outros partiram. E é assim. A gente escolheu. A gente escolheu. Mas como que a gente encara cada situação dessa? Qual o aprendizado? A gente nunca pode fugir disso. A cada dificuldade que a gente passa, a gente tem que tirar uma lição aprendida disso. É isso que nos vai ajudar. Eu sempre brinco no grupo de estudo.
a pagar um boletim nosso, né? A gente tem lá uma pilha de boleto para pagar de tudo que a gente fez, de todas as mazelas que a gente causou, de toda de nosso passado. E também aquilo que a gente precisa se melhorar, né? São os nossos boletos para a gente pagar. E a gente só consegue fazer isso através das lições aprendidas em cada dificuldade. Não negando, não blasfemando, falando ruim, xingando. Não. É aceitar ela como quem encara uma chuva. Não sei se vocês já tiveram aquela sensação, aquela situação em que você, por exemplo, está no verão, você não leva guarda-chuva e você começa a tomar um banho e você não tem o que fazer. Não adianta você xingar, não adianta você bravejar, correr, às vezes não tem lugar. É só você aceitar a chuva caindo em cima de você. Aí você deve estar pensando, nossa, bonito isso. Eu quero ver passar. Acredite, eu também estou passando. As minhas dificuldades. Perdi emprego no começo do ano, com 15 dias também foi 15 dias de trabalho novo, férias coletivas, depois redução de carga horária e salário, daí o troço foi atropelando, perdi um tio agora há poucos dias, minha esposa perdeu um primo, perdeu um tio também em uma semana, tem um primo dela, graças a Deus, saiu da UTI ontem, entre ontem e hoje. Então, assim, não é fácil. E às vezes dói. E vai doer. Mas como é que você encara aquela dor? A gente veio aqui justamente para trabalhar, para aprender, para se melhorar moralmente. A gente veio aqui para aprender, para se melhorar. E são lições. O ano de 2020 está sendo muito bom, acredite. O ano de 2020 ele está dando lições, ele está dando possibilidades, ele está te dando lições diárias que você nunca pensou antes. Quantas famílias, por anos e anos, mal se conversavam, porque trabalhavam o dia inteiro, chegavam às vezes tarde, e aí tinha trabalho, tinha estudo, davam boa noite, conversavam algumas poucas palavras e iam dormir para outro dia começar de novo. E o que está acontecendo agora? Elas precisam passar o dia inteiro juntas. Agora elas estão se conhecendo. Muitos casais se conheceram quando namoravam, casaram, começaram a trabalhar e depois simplesmente não se falaram mais. Apenas final de semana, à noite, não se conheciam mais. Então é isso que a pandemia veio trazer para a gente. Os casais estão conhecendo melhor seus filhos, as dificuldades que eles tinham na escola, os seus comportamentos. Quantos pais, a minha esposa é professora, os pais não veem a hora dos filhos voltarem para a escola. Para voltar a aprender, para voltar a ter uma aula normal, não, porque não estão mais suportando em casa. Então eles têm que aprender a reconviver, a reviver em família. Então, há um momento em que, tipo assim, agora vocês têm que juntar e aprender a conviver. Muito se falava desse ano, 2019, 2020, que seria uma guerra, o que seria? Mas Deus é tão perfeito que ele surpreendeu a todos com essa pandemia. Não, vocês não precisam de guerra. Guerra tem um lado vencedor e um perdedor. Isso gera ódio. Isso só vai gerar mais dívidas para vocês. Então vamos fazer o seguinte. Isso não é culpa. Vai aparecer um vírus, não é culpa de ninguém. E não adianta a gente achar culpado. Não vamos achar. Tá? Então, ele surgiu. E ele é tão característico que, por exemplo, em animais domésticos, animais não pegam. Algum ou outro que está acontecendo agora, mas animais não pegam. Pega em humano, realmente. É o bicho, o ser humano, realmente, que pega. Então, quantas lições a gente pode tirar disso?
aprendizado junto aos filhos, ter que conviver em família, ter que dar valor a tudo que acontece ao nosso redor. O ano de 2020 está sendo maravilhoso. Cheio de lições, cheio de aprendizado, todos os dias. Todos os dias. A gente está aprendendo que que a gente tem que levar a nossa fé não só para dentro da casa espírita, mas a casa espírita dentro da nossa casa. Porque muitos de nós, na hora que passa da porta para dentro da casa, lê, escuta, estuda, conversa, discute, troca ideia, mas na hora que passa da porta da casa para fora, ele deixou tudo lá dentro, não levou nada para fora, não levou nada para casa. A próxima esquina, ele já está fazendo todas as coisas erradas, que aquilo que ele negava lá dentro, que ele achava errado. E essa pandemia trouxe o quê? Não, agora você vai estudar em casa. Então a gente está saindo do centro, aquilo que a gente fazia no centro, fazendo em casa. O ano de 2020 está sendo muito maravilhoso, com muitas lições. A cada dia que a gente aprende, que a gente lida com coisas novas, com situações novas, com dificuldades, com aprendizado, com convivência. A gente tem que aprender a lidar com perdas. Perda de pessoas queridas que partiram. Não é verdade? A gente é muito egoísta, não deixando... A gente é muito egoísta não querendo que aquelas pessoas partam. Porque ele é meu pai, minha mãe, meu filho, não é nada nosso. Quando na verdade não é nada nosso. Não é verdade? E aí, a gente esquece. E aí a gente fica pensando, né? Quando eu partir, eu quero voltar a ver aquela pessoa e dar um abraço nela. Né? No meu pai, na minha mãe, nossa, eu quero tanto dar um abraço nela. Quero tanto rever, conversar. Não é verdade? A gente não pensa assim? Quem perdeu uma pessoa querida? Quero tanto ver minha avó, meu avô, tenho uma saudade grande, imensa, quero tanto ver eles. Só que daí a gente é egoísta, porque imagina isso que eu estava falando agora, eles também tinham. Imagina teu pai falando, tua mãe, também pensando, nossa, eu tô louco para ver meu pai, minha mãe de novo. Todas aquelas pessoas que eu amava e que partiram-se de mim. Eles também tinham essa vontade, têm essa vontade. E a gente tem que deixar eles partirem. Ter um pensamento bom. A gente vai sentir saudade e vai sentir dor. Isso é inevitável, a gente amava, né? A gente amava aquelas pessoas. Então, é natural que a gente sinta falta, que a gente sinta saudade. Mas, que fique nisto, nas boas lembranças, nos bons sentimentos. E que uma hora a gente vá se reencontrar de novo. A missão de cada uma daquelas pessoas já foram concluídas. Ninguém fica mais um segundo aqui além do necessário. Porque é como se fosse a gente ficar, além da nossa pena, ficar um tempo excessivo. Imagina alguém na prisão que ficou, digamos, está um ano na prisão e todo o pessoal diz, não, fica mais um ano aqui com a gente, tu é tão legal. É estranho, né? É a nossa passagem aqui na Terra. Terminou as nossas tarefas aqui, a gente tem que partir. A gente tem que partir com alegria.
à medida do possível, né? Claro, a gente vai deixar saudade, a gente vai deixar dor, e pedir que Deus acompanhe aquelas pessoas que partiram. Porque aqui, tem um ditado que diz, né, que o porto é o lugar mais seguro para um navio. Não é verdade? Não tem lugar mais seguro para um navio que um porto. Só que o navio ele não foi feito para ficar no porto. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós viemos aqui para trabalhar, para se aperfeiçoar, se melhorar. E o ano de 2020 a gente tem que encarar agora como se fosse um ano, assim, um ano maravilhoso, com muitos aprendizados, muitas lições que a gente tem que captar, absorver cada uma delas. Mesmo que seja, às vezes, com dores, mas a gente tem que absorver o que ela traz, entender, aceitar, ter resignação em todas as situações que a gente passou e que está passando. E que sinto muito aqueles que esperam um dia 1º de janeiro melhor, mas a gente não sabe quando termina o ciclo, então a gente pode se frustrar. A gente não pode ficar pensando no fim disso, esperando hora, olhando, contando no relógio. Porque isso aí só o homem lá em cima sabe. Só o nosso Pai maior sabe o momento certo. Quando a gente aprender todas as tarefas que deveria aprender nesse período. Sairemos melhores de tudo que a gente está passando. Mas para isso a gente tem que ter um bom pensamento, uma resignação muito forte em tudo que a gente faz, muita oração por todos aqueles que estão passando por dificuldades, muita oração, muita energia positiva, muito pensamento bom. A gente tem que sintonizar o nosso rádio em sintonias boas, em sintonias benéficas, em coisas boas, realmente. Se concentrar em coisas boas. E esperar a chuva passar. Que essa chuva que cai em cima da gente e que não há por onde a gente correr, a gente tem que esperar passar. Tem que deixar ela escorrer, andar de forma à medida do nosso passo e sentir essa chuva passar até essa chuva cair até passar. Não há o que fazer. É ter resignação e esperar com fé, com oração, com bons pensamentos, que uma hora isso aí vai terminar. Mas, enquanto não termina, a gente tem que aproveitar o máximo, extrair o máximo de sabedoria, de conhecimento, extrair o máximo de absorver o máximo das oportunidades de aprendizado que a gente está tendo. Aprendizado de convívio, aprendizado com situações que a gente nunca lidou antes. A gente nunca teve essa oportunidade e que agora a gente está tendo. A oportunidade de se melhorar, a oportunidade do aperfeiçoamento. O ano está aí, nos trouxe grandes oportunidades, isso nos ajuda muito mais na frente, tá? Então a gente tem que aproveitar isso aí de realmente, com a medida do possível, com um sorriso no rosto e com muita resignação. Aproveitar, entender que o ano de 2020 foi uma oportunidade, essa pandemia foi uma oportunidade grande de conhecimento, de aperfeiçoamento. Em todos os lados, para todas as pessoas, de todos os níveis, de todas as classes. Perdão. Eu queria continuar aqui o evangelho. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, ele fica descontente, porque o repouso no campo, do campo, nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não ensejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste em estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes
de mais coragem se amister do que um combate sangrento. Porquanto não é raro aquele que se mantém firme na presença do inimigo, fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas da vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, direi de vós para convosco, cheio de justiça, cheio de justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos, que pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa é a última partezinha lá do capítulo 5 do item 18. Então nós somos aqueles bem-aventurados que estamos tendo a ocasião de provar nossa fé, provar nossa firmeza e nossa perseverança na vontade de Deus. Certo? Então, esse era o recado que eu tinha para hoje. Perseverança. O bem e o mal sofrer. A gente pode sofrer mal, só que aquela lição não aprendida. O mal é aquela lição em que o mal sofrer é aquela lição que a gente nega. E a escola, essa escola nossa do dia a dia, o que acontece quando a gente reprova, não aprova? Ou quando a gente não faz ela? A gente roda, né? A gente reprova. E aí depois a gente tem que fazer de novo. E se a gente rodar, faz de novo. Então, funciona dessa forma. Se a gente rodar, a gente vai ter que fazer de novo, passar de novo pela prova. Então, aproveitemos a oportunidade e que façamos somente uma vez, ou o mínimo de vezes possível. Certo? Vamos trabalhar dessa forma. Vamos ter perseverança. Vamos ser aqueles bem-aventurados que a gente tem a oportunidade agora de provar a nossa fé, de ter firmeza e perseverança. Essa é a nossa hora, essa é a nossa oportunidade. Encaremos todas essas dificuldades que estamos passando no momento, não como um suplício, mas sim como uma oportunidade, uma chance de se melhorar, uma chance de aprender a conviver com nossa família, com nossos filhos, a aprender a lidar com situações que a gente nunca teve antes, aprender a respeitar o próximo, aprender a respeitar o próximo. Tem estou tentando lembrar aquela frase que esqueci agora. O escândalo é necessário que venha, mas há daquele por quem venha. Nessa pandemia a gente tem que se cuidar, não só pela minha própria saúde, mas pela saúde do próximo, tá? Eu posso me cuidar usando máscara. Mas eu tenho uma saúde de ferro, eu nunca pego nada, e realmente eu estou desde o começo da pandemia muito bem de saúde, eu nunca peguei nada, e nunca me cuidei. Mas você pode levar isso para outras pessoas, e elas não têm o teu porte, a tua saúde. Então, sejamos menos egoístas também. Essa, olha só, também é uma grande tarefa que a gente tem. Ser menos egoístas. Pensar no próximo. Você tem uma saúde de ferro? Perfeito. Mas pode ser que o teu irmão ali do lado não. E aí você seja esse transmissor para aquela pessoa. Então sejamos menos egoístas. Não pensemos somente em nós, mas também naquela pessoa. Então, saibamos aproveitar o ano de 2020, saibamos aproveitar tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer e todas as situações que a gente nem faz ideia, mas que as dificuldades que a gente escolheu passar. Não esqueçamos disso, a gente escolheu. Quando falaram que a gente ia passar uma pandemia, a gente agradeceu.
A gente, nossa, que show, que oportunidade. Pensamos nisso, com tudo isso que está se passando, numa grande oportunidade de aprendizado e de aperfeiçoamento moral, espiritual. Aproveitemos o nosso tempo, aproveitemos tudo que a gente tem de oportunidade. E estamos cheios de oportunidade. Obrigado pelo convite, Rogério. Muito obrigado pela atenção. Tá? E tenham boa noite. Que Jesus esteja conosco mais uma semana. Hein? Obrigado. E sempre, né? Que assim seja, Daniel. Assim. Muito obrigado por ter aceitado o convite da casa. A gente sabe que é novo, né? É um formato novo para todos. A gente tem algumas dificuldades também, né? Mas é o aprendizado que esse momento nos traz também, né? Além de tudo isso, toda essa reflexão que nos passou, né? De aproveitar essa oportunidade de crescermos, de renovarmos a nossa fé. Afinal de contas, nós somos imortais, né? Então, tudo isso, na realidade, nós vamos ver lá na frente, né? Que foi um impulso para que nós pudéssemos evoluir mais rápido. Então, te agradeço. Tu disse que foi a primeira palestra que tu fez esse ano nesse formato, né? Então, esperamos que possamos fazer outras, então, ou, né, que venha a vacina e que a gente possa voltar, então, e tu venhas aqui na Agradeço. casa, aí sim, né? Sim, com Presencialmente, certeza. melhor ainda, né? Eu não consegui colocar a câmera para te ver, eu costumo colocar sempre uma câmera no final no fundo do auditório aqui, para o palestrante ver as pessoas. Nós estamos em 5 pessoas hoje, nós estamos ainda num sistema ainda Sim. de controlado, né? Através de atendimento por agendamento, para evitar a aglomeração, né? Mas, então, sinta-se acolhido aqui por todos que estão na casa, né? Não, eu que E, agradeço a novamente, te oportunidade de trabalho. agradecemos. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Então, dando continuidade aos trabalhos da noite, aproveitando esse momento, já harmonizados com a palestra, com a exposição da noite, vamos fazer os nossos pedidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga, a espiritualidade trabalhadora, começando pelas águas, as águas que estão depositadas aqui no Centro Espírita, e as águas também que os irmãos de casa já deixaram preparadas, que nelas sejam depositados os lenitivos, os fluidos benéficos, os remédios, que nos vão fazer bem quando delas utilizarmos. Vamos pedir também por aqueles irmãos que estão com os nomes depositados nas urnas, ali ao lado, dos encarnados e desencarnados, e também por todas as intenções daquelas pessoas que estão nas nossas cabeças, nas nossas lembranças, os nossos irmãos amados, nossos irmãos que estão passando por dificuldade nesse momento. Pedimos, então, que a espiritualidade amiga, com a permissão de Deus, de Jesus, de acordo com a necessidade de cada um, possa atender os nossos pedidos. Pedimos também por todos os enfermos, nos hospitais, nas suas casas, nos asilos, nas casas de correção, penitenciárias, também por esses irmãos que estão lá sofrendo, nos orfanatos, por aqueles irmãos que estão na rua, sem um lar, por aqueles irmãos que encontram-se com dificuldade em algum vício, enfim, por todos os irmãos sofredores do planeta Terra, que sejam também amparados, que recebam, que percebam essa presença de Deus e de Jesus, porque eles sempre estão próximos, nós é que nos afastamos, que possam então sentir essa energia, essa luz, que possam revigorar-se, sentir mais coragem, mais vontade para continuar na sua jornada evolutiva, nos seus desafios. Pedimos também por todos os irmãos desencarnados, seja pela doença da pandemia, seja por outros males,
que também sejam amparados, encaminhados na espiritualidade e que tenham, então, uma rápida recuperação e que possam logo estar também trabalhando, nos auxiliando. E pedimos também por nós, nesse momento. Podemos fechar os olhos, também aqueles que estão em casa, e pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, os nossos anjos de guarda, que são os nossos mentores, que nos apliquem o passe nesse momento. Sintamos essa energia fluindo pelo topo das nossas cabeças, percorrendo todo o nosso corpo, todas as nossas células, nos refazendo, nos deixando mais fortes, mais preparados para continuarmos a nossa luta diária. E como forma de agradecimento, passamos então em pensamento a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair nas tentações. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma abençoada semana para todos que estão em casa. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos revê-lo em outras oportunidades. Aos irmãos que estão aqui na casa, então, em seguida nós vamos iniciar o trabalho de paz. Então, tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigado.